A escola ela consegue criar ou mostrar que o mundo vai além do umbigo familiar. Então, a Constituição é muito sábia ao dizer que a educação é um dever do Estado, portanto da escola, e da família, mas um não substitui o outro. A história do ensino religioso, ela se remete à história da própria colonização. O ensino religioso era instrumento de catequização e também de endosso do poder estabelecido. Só haverá uma ruptura, constitucionalmente falando, com a proclamação da República. Nesse interstício da primeira Constituição, é que nós temos legalmente a interrupção da oferta do ensino religioso, porque o ensino é leigo. Mas na prática, o que acontece? Nós chamamos de ensino religioso confessional, porque é uma confissão religiosa que repassa sua lógica, seus saberes, seus conhecimentos na escola. Quando, do ponto de vista jurídico, então, se vai retirando esse espaço eclesial católico na escola, vai gerando por fora disso um movimento de resistência, de articulação da igreja para a retomada desse espaço, que vai ocorrer em 31, por meio de um decreto de Getúlio Vargas, que recoloca ensino religioso na escola pública. 3 anos após, em 34, se altera a Constituição de vez e se retira a expressão ensino leigo e se reintroduz o ensino religioso. A articulação que a igreja construiu em torno dessa pauta enfrentou resistência do movimento da Escola Nova, que, sobretudo, trazia uma visão de laicidade francesa e que propunha um projeto de nação por meio da educação. Tinha que forjar um novo cidadão, que em síntese não se tinha. Havia uma república, mas não havia o republicano para habitar a república, então tinha que educá-lo. Nesse embate, a Constituição de 34 é uma síntese que acolhe, de um lado, alguns princípios e de outros também. As reformas constitucionais seguintes sempre tentam conciliar grupos com visões distintas. Na Constituição de 88, o tema do ensino religioso voltou a eclodir. De um lado, havia toda uma articulação para a exclusão do ensino religioso de vez. E, de outra parte, a Igreja Católica, com suas instâncias e organismos de atuação social, tentando manter o ensino religioso na Constituição. Acabou que, na tentativa de conciliar novamente o tema, a solução é a mesma. Em nada inova em termos de ensino religioso. No artigo 210, parágrafo 1º, insere ensino religioso, de matrícula facultativa, disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. As privadas ficam fora dessa prescrição legal. Não havia uma compreensão à época de um ensino religioso que não fosse confessional. Se tinha em mente que ensino religioso é ensinar religião. E ensinava a religião na maioria. Então, por isso, tem que deixar o termo facultativo para liberar aqueles que não são da maioria. A mudança de concepção vai sendo construída na década de 90. Daí vem a fundação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso em 95. Vai articulando esse movimento social que olha para trás e diz assim: essa concepção não dá mais conta da sociedade que a gente tem. Precisamos alterar. Contudo, por contradição, a própria LDB, que faz toda essa discussão da pluralidade, da cidadania, da diversidade, ainda assim mantém no artigo 33 o ensino religioso confessional e interconfessional. Em poucos meses, 3 projetos de lei foram criados na Câmara Federal para alterar. Dos 3 projetos de lei, se criou uma proposta de relatório e que é aprovada em julho de 97 e que suprime aquela expressão da LDB que o ensino religioso era confessional e interconfessional e se acrescenta assegurado o respeito à diversidade religiosa do Brasil, vedado a qualquer forma de proselitismo. Essa frase é uma ruptura de quase 500 anos. E para nós é a gênese do ensino religioso não confessional.
Porque quando se amarra na LDB, que é assegurado o respeito à diversidade religiosa, eu abri essa perspectiva para todos os credos, e não credos, inclusive, e de maneira não prosélita.